Eu vou deixar no celular. Beleza. Acho que vai entrar aí. Pronto, acho que nós estamos entrando ao vivo aí. Boa noite a todos. Prazer muito grande estar recebendo aqui o Marcos Polon, o César Mello, o Vitor, acho que aconteceu alguma coisa que ele acabou saindo. Bom, nós vamos, nessa live de hoje, conversar sobre posse e porte de armas, sobre essa portaria, sobre o rastreamento, a relatoria do 3723, do movimento que vai ter em Brasília. Na verdade, eu quero deixar a sala à disposição de vocês, para que vocês possam informar os brasileiros da melhor forma possível e dentro desse conhecimento que vocês têm. E aproveitar até dizer para quem está começando a acompanhar a live, que esses dois, o César Mello e o Marcos Polon, estão caminhando comigo nessa relatoria, vão estar ajudando a construção dessa relatoria. Eu não tenho como fazê-la sem ter os especialistas da área, né? E eu agradeço demais a disponibilidade de vocês estarem comigo na construção dessa relatoria, não só dessa relatoria, mas durante todo o meu mandato, as portas do gabinete estarão abertas para que a gente possa construir outros projetos, ou melhorar alguns, ou derrubar outros, né? Mas a gente precisa fazer isso de forma muito estratégica, com muita ponderação, porque é uma área sensível que hoje no país se coloca como qualquer um que é favorável à posse e porte de arma, é um defensor da ditadura, é um radical, é um que quer a queda da democracia. Então, a gente tem que desconstruir isso o mais rápido possível e mostrar que é exatamente o contrário. São pessoas que andam na legalidade, respeitam a lei, só querem que ela seja mais justa, né? Que no Brasil a gente perdeu esse direito, né? Infelizmente, eu até falo infelizmente porque eu tenho o direito, eu tenho um porte, tenho posse de armas, e eu falo que é infelizmente porque só tem eu, porque dentro do conhecimento nos Estados Unidos, onde eu trabalhei durante muito tempo, o seu porte de arma, ele também, não só para proteger a sua família, mas para proteger o cidadão que pode ser abordado, pode ser assaltado, possa sofrer algum ato violento, alguma mulher que pode sofrer algum ato violento. Então, é também para proteção de terceiros. A polícia americana fala que o cidadão armado é uma força aliada da polícia. Então, esse é o entendimento deles. Eu queria agora escutar vocês. O que vocês têm para que a gente possa debater, falar sobre esses projetos de lei, essas portarias e tudo mais. Sejam bem-vindos. Boa noite. Quer se apresentar primeiro, Polon? Pode ser, pode ser. Vai você que já está na tela aí. O senador colocou você. Eu vou... Pronto, ficam os três. Aí ficam os três aparecendo. Mas acho que é legal vocês se apresentarem. Acredito que muita gente que vai acompanhar já conhece vocês, mas possa ter outro grupo que não conhece, e é importante. Vocês são pessoas que sempre lideraram esse meio dos CACs, dos atiradores, e acho que é importante isso, a apresentação e o conhecimento que vocês têm por serem advogados e tudo mais. Pode falar, Marco. Meu nome é Marcos Polon, sou advogado, sou especialista em legislação de controle de armas, sou fundador e atual presidente do Movimento Pro Armas do Brasil, que é uma associação que se destina a lutar pela pauta armamentista no Brasil, mas muito mais que isso, lutar por liberdade. Infelizmente, no Brasil, as pessoas ainda não tomaram consciência, boa parte das pessoas, que armas estão ligadas à liberdade, ao direito de liberdade, ser livre. Então, nós trabalhamos em 3 frentes muito bem definidas, que a primeira é a produção de conteúdo, onde eu tenho um canal no YouTube, meu canal chama Marcos Polon, onde a gente explica para as pessoas os direitos que elas têm de todos os segmentos, não só atiradores esportivos, mas todos os segmentos que querem ter acesso às armas, quais são os direitos que essas pessoas têm. Desmistificando também o universo do tiro, mostrando a importância de treinar. Vamos produzir agora um documentário e outras publicações. A gente fez uma apostila falando do porte, do atirador esportivo. Agora, nesse evento aí do Exército, nós fizemos um parecer, tá? Tudo fica lá no site, disponível para quem quiser baixar. A outra área de atuação do ProArmas, o outro pilar, um dos 3 pilares, é a atuação judicial, né? A gente tem um corpo jurídico
para judicializar abusos, folclores que algumas autoridades impõem que não estão na lei, algumas limitações que extrapolam a lei, como, por exemplo, a exigência de calibre específico para teste de aptidão para aquisição de arma de fogo e várias outras coisas, tanto na Polícia Federal quanto no Exército. A gente está preparando um material para atuação jurisdicional disso aí, bem como a busca de ações e interpelações contra as pessoas que associam as pessoas de bem que buscam legalmente ter uma arma ao crime organizado, o que não tem absolutamente nada a ver. Criminoso não compra arma legal. Inclusive, o senhor foi muito feliz num post recente nas suas redes sociais, deixando isso bem claro, criminoso não compra arma legal. E o terceiro ponto de atuação do ProArmas é a mobilização política. Então, todos os meses, eu fico pelo menos uma semana em Brasília, onde vou ao Legislativo, ao Executivo, para tentar fazer essa pauta avançar e, principalmente, trabalhar para que coisas ruins não aconteçam. No que eu sempre contei e conto com o trabalho do senador, que tem nos ajudado bastante, tanto na progressão das pautas positivas, quanto para impedir as pautas negativas. Teve uma atuação muito importante na questão do toxicológico, eu sempre o agradeço, sempre quando falo contigo, agradeço. E dentro ainda dessa pauta política, a gente quer mostrar, principalmente para os integrantes do Legislativo, do Judiciário também, mas principalmente do Legislativo, que a pauta armamentista, a pauta Proarmas, tem um capital político muito forte. Nós temos expressão, nós estamos em todo o Brasil, nós convertemos votos, então não precisa ser uma pauta exclusivamente do presidente. O Legislativo pode, como sempre, abraçar isso aí, como abraçou a reforma da Previdência, e se tornar protagonista nessa pauta também. Por isso, a gente convocou um evento, agora uma manifestação para o 9/7, Pacífico Cordeiro, nós vamos dar mais informação ao longo da live, mas isso faz parte da nossa atuação política também. Então, nós atuamos nessas três frentes, tem o site proarmas.com, onde as pessoas podem ter mais informações sobre isso, mas, em linhas gerais, é isso aí. Ótimo. Vamos ouvir o nosso querido César Mello. Então, boa noite, o meu nome é César Mello, eu sou advogado especialista em direito público, que é uma coisa que se traduz na prática em realizar a defesa do cidadão em relação ao Estado, frente ao Estado, né? Eu atuo mais na área de licitações, né? E tenho como, digamos, hobby essa parte do acesso às armas, que é uma das áreas onde a gente tem a maior parte de violações da legislação e do direito do cidadão, né? Até, eu tenho um canal chamado César Mello, onde eu tento explicar por uma linguagem mais coloquial o que diz todo esse emaranhado das legislações e porque muitas coisas que as pessoas pensam que são leis, são regra, etc., não são. Eles são... as pessoas aceitam, as pessoas acabam cumprindo, mas do ponto de vista legal, elas não têm fundamento, né? Então, eu criei esse canal para tentar explicar que, na prática, se faz de um jeito, mas se a legislação fosse seguida corretamente, e principalmente se a Constituição fosse seguida corretamente, né? Fossem respeitados os direitos e garantias fundamentais, principalmente o princípio da legalidade, o acesso seria muito mais fácil, né? Então, dentro dessa perspectiva de criar o canal, explicar, etc., e trazer para um linguajar um pouco mais simples, eu acabei me envolvendo, né? Tive contato com o Marcos Polon, com outros que comentam também, principalmente, né, mandar um abraço para o Fabrício Rebelo, que está com uma conexão muito ruim, não vai poder participar da live, mas ele está participando aqui pelo WhatsApp, então eu vou ficar de olho, pessoal, me perdoe se eu ficar olhando para baixo, é porque eu estou olhando, porque se o Fabrício Rebelo tiver alguma consideração, alguma coisa, ele vai fazer por aqui, e a gente vai trazer as considerações dele, que ele tem um conhecimento não só da área, da parte de legislação, como também dos fatos, das pesquisas, etc. Ele é um pesquisador da área que pode trazer muito fundamento para aquilo que a legislação diz ou deixa de dizer, principalmente na motivação dos atos administrativos que acontecem ou pretendem acontecer daqui para frente. Senador, se me permite uma parte... Claro, eu só vou fazer uma colocação seguinte, até para os dois. Eu, como estou lá no Senado, no Congresso, vocês fiquem à vontade para me demandar o que nós precisamos fazer. Porque eu estou com o caderno aqui do lado, eu vou anotar tudo que a gente precisa correr atrás, resolver, fazer ou desfazer. Eu vou estar aqui
à disposição de vocês. Pode ficar à vontade, só não precisa me xingar, o resto pode ficar à vontade. A gente xinga com carinho. Xinga com carinho. Espetacular. Não, hoje o senador Marcos Duval, mais que um parceiro, mais que um aliado da pauta, tem se mostrado um grande amigo aí, e eu só tenho elogios a tecer em relação à sua atuação. E realmente a gente se sente muito à vontade em ter acesso, o acesso é integral lá, e sempre que eu precisei, não só me recebeu muito bem, como cumpriu de forma magistral o que precisava fazer no momento. Mas eu queria abrir um aspas, eu pedi uma parte pelo seguinte: sempre quando a gente fala em armas no Brasil, é fundamental citar dois nomes, que é o Fabrício Rebelo e o Bené Barbosa. Os caras são referência no negócio. Então, se hoje existe algum direito para ser pleiteado, se existe algum direito para a gente defender e lutar, foi por causa do trabalho desses caras lá em 2005, no referendo. O Bené tem mais de 30 anos de luta nisso aí. O Fabrício tem um arcabouço técnico, jurídico, que é espetacular, é ímpar no Brasil. E sempre quando a gente abre qualquer coisa para falar de legislação de armas de fogo, o Bené e o Fabrício têm que ser lembrados, porque se hoje a gente existe, vamos dizer assim, é por conta do trabalho deles. O meu trabalho é inspirado no trabalho desses dois. Legal. Legal, é importante reconhecer lá os percussores, né, que começaram a destravar aí um campo muito complicado, ainda mais nessa área de 2005. Mas eu queria assim, ouvir agora a posição de vocês quanto à questão desse movimento que o Exército está fazendo, né, sobre a consulta eletrônica pública, enfim, sobre essa relatoria que eu corri atrás para pegar, para que não caísse na mão de quem é desarmamentista, que também estava correndo atrás para pegar. Só não demos velocidade nela porque iniciou a pandemia e hoje a gente tem que estar dando a prioridade aí para a preservação da vida. Mas assim que passar ou começar a voltar ao normal, nós vamos voltar com isso. Eu conto muito com vocês dois, com o Fabrício Rebelo, para a gente construir um excelente relatório. Sim, sim. A atuação do senhor nisso aí foi espetacular. A gente tinha muito medo que caísse na mão de um pessoal desarmamentista que tem péssimas intenções a respeito, então foi providencial ter estado com o senhor, e principalmente pela disposição que o senhor tem em reparar algumas coisas que vieram muito ruins no texto original. Isso é fantástico. Essa abertura de poder lutar contra isso aí, e aí o nosso papel é construir a base, é buscar em todos os estados, conversar com os senadores para que isso passe, porque eu tenho certeza que o relatório vai vir muito bom, então a gente tem que trabalhar para isso passar. Então foi providencial isso aí. Em relação à consulta pública do Exército, é importante deixar claro o seguinte: eu, particularmente, não gosto dessa realidade, não acho bom que esteja acontecendo, mas eu entendo pelo seguinte: as portarias 46 e 161 criaram uma situação muito delicada politicamente para a pauta. Tá? Não vou nem dizer para o presidente, para a pauta em si, porque trouxeram uma realidade que nunca foi aplicada, de um rigorismo inédito do mundo, um troço horroroso, catastrófico, para ser bem sincero. E aí, quando isso aí caiu, e deveria ter caído, mas foi feito todo um alarde. E hoje, integrantes do Legislativo, do Judiciário e do Ministério Público Federal pedem uma resposta à revogação dessas portarias, que nunca, é bom deixar isso claro, nunca tiveram efeito algum no ordenamento jurídico. Elas foram extirpadas antes de ter feito, porque nós já temos um sistema extremamente rigoroso de controle de armas, nós temos um sistema extremamente rigoroso de marcação de armas, que é mais rigoroso ainda do que os propostos pela ONU, que é uma entidade reconhecida armamentista, porém o DFPC precisava dar uma resposta para a sociedade. As opções eram poucas: fazer uma portaria goela abaixo, e a gente ia pegar e cair matando, ou fazer algo parecido com isso, um estudo, que é o que eu acho que seria mais adequado, fazer um estudo de viabilidade, ou a consulta pública. Então, de todas as saídas possíveis, a consulta pública é uma das menos piores, vamos dizer assim, para a gente poder levar essas sugestões e tentar contemporizar. Quero deixar bem claro para quem me acompanha e não entendeu, que a gente fez um parecer explicando isso aí. Não é que nós somos favoráveis ao que está acontecendo, é que, infelizmente, pela atual conjuntura, é o remédio menos amargo que se tem para tomar, mas ainda acredito que a melhor solução seria um estudo prévio.
Acho que o César pensa mais ou menos parecido, né, César? Na verdade, o grande problema que surge aí, primeiramente, é uma violação do princípio da legalidade, porque acontece, esse tipo de restrição simplesmente não pode ser criado por portaria, tá? A gente já tinha há bastante tempo na doutrina do direito público uma hierarquia de leis, né? Então, você tem a Constituição, leis complementares, lei ordinária, e daí as infralegais, né? Os decretos regulamentares, as portarias, daí vem instrução normativa, ofício, até eu sempre digo o papel de folha A4 que o chefe da repartição publica, gruda no vidro e diz que vale e todo mundo tem que obedecer, né? Que é uma coisa, um tipo legislativo que a gente tem no Brasil que incrivelmente acontece, né? Não está nem assinado, mas a regra vale. Aqui eu vou trazer a contribuição específica do Fabrício Rebelo, que ele mandou aqui para mim, dizendo, olha, de acordo com a Lei 10.826, né, apelidada de Estatuto de Desarmamento, porque esse nome de Estatuto de Desarmamento ele não existe em lugar nenhum, né, ele é um apelido, certo? O dispositivo de identificação das armas de fogo gravado em seu corpo será definido em regulamento, artigo 23, parágrafo 3º. O regulamento da lei é o decreto, não se faz por portaria, né? Você criar a obrigação de fazer ou deixar de fazer por decreto já é um terreno pantanoso. Por portaria, aplicada a lei da forma como foi prevista, ela é absolutamente incabível, certo? Principalmente, vamos dizer, dessa portaria específica, que ela não traz os artigos da lei ou do decreto que pretende regulamentar, certo? Ela traz um fundamento muito genérico, e o principal problema que eu vejo é o seguinte: é feita a consulta pública, só que sem explicitação de motivos. Qualquer portaria, para que você possa analisar e fazer uma sugestão, dizer, olha, atinge o fim ou não atinge o fim, tinha que ter especificado qual que é o fim. Bom, vamos criar um sistema novo, que são duas as consultas públicas. Uma é sobre um sistema novo de gestão de produtos controlados, e o outro é sobre a marcação específica do armamento, certo? Nenhum dos dois tem uma exposição de motivos. Estamos criando isso para quê? Certo? Qual que é o fundamento? Porque dentro, digamos, da minha área de conhecimento, a gente tem três princípios que são os fundamentais para permitir que o Estado se mova limitando o cidadão. O primeiro é o princípio da eficiência, ou seja, precisa ter uma função declarada para que você depois possa verificar se essa função foi atingida. Se ela não foi atingida, não é eficiência, violado o princípio da eficiência, a regra tem que deixar de existir. E os outros dois, que eles na verdade, são uma especificação do princípio da eficiência, é o da razoabilidade e proporcionalidade. Ou seja, aquilo que está querendo se impor de limitação pro cidadão, ele é proporcional e razoável em relação ao fim que se declarou. Se não tem fim declarado, não tem como avaliar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, né? Eu vejo, por exemplo, atuo muito em processo de aplicação de penalidade nos meus clientes por descumprimento contratual, alguma coisa assim. Toda defesa prévia que eu faço, eu peço que a administração especifique os danos sofridos por aquele suposto descumprimento contratual. Porque se não tem o dano sofrido, como é que eu vou saber se a multa é muito, se a multa é pouco, se a penalidade é muito, se a penalidade é pouco? O descumprimento, mesmo que exista, ele tem que ter uma proporcionalidade, e a limitação da proporcionalidade é o dano sofrido. Nesse caso, o que a gente precisa saber? Qual que é o objetivo? A partir do objetivo é que a gente vai descobrir se as limitações são proporcionais ou não. Se não tem objetivo, a meu ver, apesar da consulta pública concordar com o Marcos Polon, que é uma solução viável, melhor do que simplesmente fazer uma nova portaria, ainda assim, eu entendo que essa consulta pública, da forma como está sendo feita, já nasce natimorta, ela é nula de pleno direito, porque eu não tenho como fazer sugestão a uma minuta de portaria que não diz para que serve, né? Então, isso daí inviabiliza a própria consulta pública, né?
Sim. Eu concordo absolutamente com a sua observação, e mais que isso, não existe qualquer, como não tem fim, não tem como aferir a viabilidade econômica disso, porque criar um sistema novo vai gerar custo para o erário, e toda coisa que vai impactar no orçamento, todo projeto que impacta no orçamento, ele obrigatoriamente tem que ser feito um estudo de viabilidade econômica. Então, para ele produzir um resultado, antes ele tem que dizer qual que é o resultado que ele pretende produzir. Como você, de forma brilhante, observou, sequer isso está sendo feito. Não se sabe qual é o fim que se busca. E como que você vai fazer um estudo de viabilidade econômica, se vai gerar resultado prático, numa hipótese que você não sabe nem qual que é o objetivo da coisa? É exatamente isso. E eu trago também uma questão importante, que é o seguinte: com a eleição do governo Bolsonaro, a gente teve uma mudança no paradigma, certo? Antes do governo Bolsonaro, o que a gente tinha? Bastava boa intenção. Ah, mas isso aqui talvez, quem sabe, gere um efeito positivo, então tá bom, certo? O governo Bolsonaro, uma das principais modificações que foram feitas é a Lei de Liberdade Econômica. A Lei de Liberdade Econômica, ela instituiu uma questão que, se eu não me engano, no Canadá tem, aí eu precisava que o Fabrício Rebelo tivesse aqui para me trazer, mas o que acontece? Nos países mais desenvolvidos, existem regras onde você propõe uma lei, você precisa declarar a efetividade da lei, e quando a lei é controversa, eles estabelecem um período de validade da lei. Encerrado esse período de validade, se o fim declarado não for atingido, a lei automaticamente perde a eficácia, né? Se eu não me engano, foi no Canadá, me permitam se eu estiver falando bobagem, mas em algum país, eu acredito que foi o Canadá, eles criaram um registro de armas longas e com um objetivo declarado. Depois de 10 anos foi avaliado o objetivo e esse objetivo não foi atingido e a lei perdeu validade e as armas perderam. Hoje, o Canadá tem uma nova carga contra o acesso às armas, mas essa primeira carga, por conta dessa regra, ela perdeu a validade porque não atingiu o objetivo. E essa lei, eu destaco aqui, eu não vou me atrever a pôr na tela porque vai dar errado e a gente vai ter problema a partir daí. É a Lei 13.874, ela caiu meio no esquecimento, porque por conta dessa situação que a gente está tendo, vários direitos e garantias fundamentais foram revogados aí só na base da boa intenção, né? Então, falar em direito à liberdade econômica hoje em dia virou piada. Mas essa lei, ela prevê que é dever da administração pública e demais instituições, basicamente tudo, no exercício de regulamentação de norma pública, evitar o abuso do poder regulatório de maneira a indevidamente evitar que seja criado reserva de mercado, redigir enunciados que impeçam a entrada de novos competidores, exigir especificação técnica que não seja necessária para atingir o fim desejado, redigir enunciados que impeçam, enfim, qualquer coisa que não atenda o princípio da razoabilidade, proporcionalidade e de eficiência. Basicamente, o que essa lei foi regulamentar, do ponto de vista econômico, esses artigos, esses princípios constitucionais que estão previstos desde 88, certo? E o que acontece? Se você pegar essa minuta dos incisos do artigo 4º, que tem 9, eles praticamente fazem um strike, porque eles conseguem violar do 1 ao 6, certo? E você vê que ele retira a efetividade, principalmente do inciso 3º, que diz: exigir especificação técnica que não seja necessária para atingir o fim desejado. Como é que você vai aplicar a lei se não tem fim desejado declarado? Né? Exatamente. Essa lei, e outro ponto importante também, eu já passo a palavra para o Polon, essa lei ela especifica que todo regulamento, a partir da entrada em vigor dessa lei, todo regulamento que for criado vai precisar passar por uma análise de impacto regulatório, ou seja, vai ser preciso fazer um estudo para verificar quais os efeitos dessa nova regulamentação. E o que substitui a análise de impacto regulatório é a eventual consulta pública. Então,
a partir da entrada em vigor dessa lei, que foi 2019, não lembro exatamente o mês, até 2021, quando passar, será obrigatório fazer a IR prévia, né, antes de se colocar a regulamentação, tudo que for publicado nesse interregno vai ter que ser feita uma análise posterior, né? Eles não estão exigindo a prévia, mas vai ser a posterior. Então, é importante fazer análise de impacto regulatório. Só que aí eu repito, como é que eu faço análise de impacto regulatório se não tem objetivo declarado? Não tem como, fica inviável. E, portanto, a consulta popular que está sendo feita, ela não pode substituir a análise de impacto regulatório, porque um substitui o outro, só que ambas têm que ter objetivo declarado. Você não tem como analisar sem ter objetivo declarado. Exatamente. E de forma fantasiosa, na narrativa, muitas vezes da imprensa até, e alguns membros do judiciário eu vi falando isso, que a ideia é combater crime. Em relação a combate ao crime, isso é extremamente inócuo. Como o César falou, a hipótese do Canadá de 2003 a 2009, apenas 1/3 dos 1.314 crimes de homicídio que aconteceram lá tiveram as armas identificadas no local. Desse 1/3, só 25% eram registradas. Ou seja, nem metade delas não tinha registro. Então, nesse período todo, apenas 62 casos de homicídio com arma de fogo tiveram o êxito de ligar a arma com crime organizado. 62 em todo esse universo, e 25%, se eu não estou enganado. E aí, o que aconteceu? Por conta desse sistema que eles fizeram, eles viram que o êxito do registro era inferior a 5%, 4,7%, o que demonstra completa ineficácia para relacionar, para coibir ou solucionar crimes. Então, o que acontece? Em 95, quando o Canadá aprovou essa lei, eles já tiveram que montar um sistema com 600 empregados, projetando um gasto de 85 milhões de dólares. Já em 2000, os funcionários do setor chegavam a 1.700, gastando entre 1 bi a 1,5 bi de dólares. Não tem o que justifica esse tipo de conduta. E agora, se você transferir isso para o Brasil, onde menos de 10% dos homicídios são solucionados, e vendo que a quantidade de arma registrada nesses homicídios que são ligadas ao crime são ínfimas, para se ter uma ideia, no Rio de Janeiro, no período de 2016 a 2019, de todas as armas apreendidas, apenas 0,17 tinham origem ilícita. 0,17. Aí vai se criar um sistema novo de registro, um SISNAR, que vai gerar custo para o contribuinte, que vai aumentar a burocracia, que vai dificultar o ingresso de outras armas no mercado, então vai ter um impacto econômico, vai ter um impacto fiscal, vai ter um impacto social, para gerar um benefício de 0,17, o que nem pode ser considerado como benefício. Isso chega a ser insano. E o mais insano disso tudo é que, como o César falou, não tem objetivo declarado. Qual que é o objetivo? É combater os homicídios? Bom, se for esse, não serve. O objetivo, então, é manter o monopólio? O objetivo é desarmar a população? O objetivo é dificultar o acesso às armas? Porque se o objetivo for combater o crime ou elucidar crimes, não serve. E isso já foi provado tanto em Chicago, quanto também no Canadá, como também em Chicago. Chicago se tentou fazer algo parecido e foi um fracasso retumbante. E aí a gente pega as polícias do Canadá e dos Estados Unidos, que são muito melhor equipadas do que as nossas, em vários sentidos, tá? E tentar impor para nós aqui uma realidade que não funcionou lá, que é onde deveria funcionar. Quando, na verdade, os estudos demonstram que para combater crime, você tem que investir no policial, investir em pessoal, investir em tecnologia. Então, ao invés de se alocar recurso para tornar ainda mais restritivo o acesso às armas, do cidadão que compra arma legal, que é o sujeito que não comete crime, porque o criminoso ele tem acesso à arma que ele quiser, você converter esse recurso para efetivamente dar mais meios para a polícia atuar, aumentar o efetivo, o resultado já é comprovado que é muito maior. Porque é ridículo a amostra de resultado que nós temos no Brasil em relação à eficácia de registro de armas.
armas. E tem outra, Marcos. No Brasil, é importante pontuar. Eu até, desculpa te interromper, eu tenho já tentado levantar, até hoje não consigo, o número de pessoas que tinha porte e se envolveram em crime. Eu pergunto isso para várias instituições, ninguém tem esse dado. Se não tem, é porque não é expressivo ao ponto de começar a se calcular isso. Então, assim, é algo que a gente só vê como se fosse mesmo o desarmamento da sociedade para ter, né, o poder soberano sobre o cidadão. Então, porque não tem outra explicação. Inclusive, no último ano, acho que teve um aumento, pelo menos no Estado, quase de 200% aumento de venda de armas, e aqui o crime caiu em 20%. Então, assim, cresceu 200% e caiu o crime em 20%. Então, os números já estão mostrando, e as pessoas não conseguem entender da importância do cidadão ter a sua arma, e essas leis vão sempre sendo criadas para dificultar. Eu tento entender qual é o que vocês falaram, qual é o objetivo, né? Novamente, eu trago o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, porque você veja bem, ó, eu atuo com licitações faz 10 anos, tá? As licitações mais complicadas que existem são, tirando a parte da saúde, né, que tem as suas peculiaridades próprias, são as licitações de informática, né, tá? Não tem licitação de informática por menos de 10 milhões, tá? Não existe, certo? Se a licitação é de informática e tem menos de 10 milhões, ela é só um pedaço ínfimo de um sistema maior que vai gerar outras licitações ou até uma dispensa de licitação, certo? Então, vamos lá, 10 milhões é o mínimo que vai custar isso daí, certo? Aí você vai pessoalmente numa delegacia da Polícia Civil, o reboco está caindo, o cofre de armas tá arrebentado, não tem viatura. Não... Aí eu pergunto, a gente vai gastar 10 milhões nesse sistema, e daí, vamos dizer que por uma mágica, não, a arma que foi utilizada, a gente usou o sistema e descobriu que foi o fulano, certo? E daí não tem viatura para ir lá prender o fulano. E mais, prende o fulano, ele só pode ser preso depois do julgamento em última instância lá no STF, etc, etc, etc. Né? Eu digo com uma certa frequência, o grande problema do Brasil é impunidade, certo? Porque eu digo com uma certa frequência, se a gente colocasse que os crimes seriam punidos com um beliscão muito doído, mas o cara tivesse 99% de certeza que ele ia tomar o beliscão, a maioria dos crimes não aconteceriam, porque tem um monte de crime que não vale um beliscão, mas é cometido porque a gente tem uma total ineficiência em levar a pessoa à punição. Então, eu não tenho nem dúvida, até fortalecendo o que você está dizendo, o que saiu sobre aquele promotor que aos 20 e poucos anos matou um rapaz numa briga nas madrugadas, eu tenho certeza que ele tomou essa atitude sabendo da posição dele, ele não levaria a penalidade, ficaria impune, tanto é que já está quase prescrevendo. Mas eu concordo plenamente nisso. Razoabilidade e proporcionalidade, a gente vai ver que não é nem um pouco razoável e não é nem um pouco proporcional, porque a gente tem uma série de outras questões a serem abordadas que realmente vão trazer eficiência, vão trazer um retorno específico, certo? E depois passar para essas questões que, vai me desculpar, mas isso é luxo, é luxo de quem já resolveu todos os outros problemas e agora, agora eu acho que a gente pode aumentar a eficiência, né, do sistema. Então, a primeira coisa por portaria, isso não é questão de portaria, está criando obrigação para as pessoas. Então, por exemplo, o artigo 3º da minuta da consulta 2 diz assim, é obrigatório todo mundo usar o Sisnar. Está criando obrigação por portaria. Chega a doer no advogado especialista em direito público ler um negócio desse na portaria. Não, é o fim da picada. E tem ainda até a previsão de se registrar o efeito do raiamento, a impressão do raiamento no projétil. Na Austrália foi feito isso, e eles perceberam que isso é completamente inócuo, ineficaz, não gera resultado prático nenhum.
os índices de solução de crimes em relação, por conta desse tipo de dispositivo, é ínfima. Pelo custo que vai ter, é inaplicável. E eu volto a falar, cidadão de bem não comete crime. O próprio ministro da Justiça, na época do Estatuto do Desarmamento, Márcio Tomás Bastos, cometeu um sincericídio a falar num vídeo, tem no YouTube, coloca lá, Márcio Tomás Bastos, Estatuto do Desarmamento. O Estatuto do Desarmamento não é para desarmar bandido. Ele fala essa frase desse jeito, não é para desarmar bandido, é para desarmar o cidadão de bem, que não comete crime, porque bandido já não respeita a lei. Então, ele compra arma de forma ilícita e foda-se. E outra coisa, não é só isso. Esses sistemas são ineficazes. Ainda que todo mundo tivesse arma registrada, até os bandidos, vamos fazer de conta. Este sistema é ineficaz, porque a arma pode estar na posse de outra pessoa e gerar o crime. Essa questão de buscar o projétil, isso é completamente absurdo. E é o que o César falou, é como se a gente estivesse numa casa caindo aos pedaços, sem água, sem luz, e de repente o dono da casa chega, olha, querida, comprei cristais novos. Daí ela fala, para colocar onde? Porque não tem cristaleira. São os cristais de uma casa que está prestes a desabar. Deixa eu só fazer aqui uma contribuição do Fabrício Rebelo, que é importante. Os números de 0,17% de crimes cometidos com armas legais, né, ou registradas, né? Armas com origem lícita, armas com origem lícita. Ele é mais ridículo ainda porque é o seguinte, grande parte desses crimes são crimes de porte ilegal de arma. Então, o cara tem a arma registrada, comprou, e daí ele saiu na rua e foi pego. Daí é crime, entendeu? Só que só é crime porque a legislação, ela é lunática, entendeu? Se a legislação ela fosse, digamos assim, mais racional, onde a pessoa conseguisse ter porte, tendo, por exemplo, a necessidade de conseguir o porte, né? Que uma pessoa que tem arma legal e está portando na rua é porque ela tem uma necessidade efetiva de estar com essa arma, certo? Daí ela foi presa não por um crime em si, mas ela foi presa pelo crime que só existe porque existe a regra. A gente já associa um homicídio, uma briga de trânsito, que quem escuta isso é o que todo mundo fala, né? Quem é contrário é a briga do trânsito ou a mulher que vai sofrer feminicídio com o marido que tem a sua arma. Então, se a gente for tirar desses 0,17% que são dessa situação, né? Vai sobrar o quê? 0,01% de que não vira nem estatística. Não vira nem estatística. A gente tem muito crime que é atribuído folcloricamente ao cidadão de bem, vamos dizer assim, que na verdade não é, porque a gente tem, por exemplo, 8% de crimes realmente solucionados, onde descobriu quem que matou, certo? A gente tem uma porção de crime no Brasil que você não descobre nem quem é a vítima. Acha o corpo em estado de composição muito grande e não consegue descobrir nem quem é o morto, certo? Aí o que acontece? Tem muita coisa colocada na conta do briga de trânsito, por exemplo. Eu tenho um colega que é advogado criminalista, ele chegou a atender uma vez um assassino profissional que o método de trabalho dele era esse. Ele provocava uma batida, matava a pessoa, porque sabia que o delegado ia pôr, isso aqui foi briga de trânsito e pronto, acabou, o inquérito está resolvido, não descobrimos quem foi e pronto, acabou, entendeu? Então, com um índice tão baixo assim de ligação entre o armamento e os crimes, você gastar, que fosse 50 mil reais, já não seria lógico. E, principalmente, o mais correto seria a gente caminhar para uma situação de sistema único. A gente se distancia do sistema único e cria um sistema tripartite. Aí eu trago para vocês mais uma informação. Por que a gente não tem sistema único? Porque o Exército não quer compartilhar informação com a Polícia Federal, certo? Aí eu te pergunto, a gente vai coletar todas as informações, o Exército vai fornecer? Vai nada, vai negar, vai ter que vir ordem judicial agravada, não sei o quê, não vai adiantar para nada, certo? Até se
a gente tivesse possibilidade disso atender, a dificuldade de acesso à informação vai ser tão grande, mas tão grande, que vai perder, inclusive, a potencial utilidade de resolver aquele único crime que talvez, quem sabe, pudesse ser resolvido. E tem outra, assim, eu vou até botar o vídeo, vou tentar colocar o vídeo aqui que eu postei na minha rede social, e o número de homicídio por arma de fogo é entre brigas de traficantes. Então, e engraçado que as pessoas que criticam a posse e o porte de armas, são contrárias, são os que consomem a sua droguinha aí, dia de semana e final de semana, que exatamente movimenta o tráfico armado, um tomando conta, pegando a região do outro, matando o outro. É uma coisa assim que as pessoas não conseguem ter um entendimento da participação dela num cenário que ele está aumentando o crime na sua região e ele vai justificar que o crime pode ficar ainda maior ou possa se permanecer porque o outro cidadão honesto vai estar armado. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui o vídeo. Um vídeo que circulou e você vê que eles não têm receio nenhum, não tem, sente até prazer de estar ostentando a tua arma. Principalmente agora, que as operações estão paradas. Né? Vamos aqui. É assim que nós estamos. GG duplo 2. GG duplo 2. GG aqui. GG lá. Aqui também. GG bum. Nós tá aqui para matar. Isso chega a ser um afronto para a gente que quer, o cidadão quer ter a sua arma. É um afronto uma cena dessa. É uma prova de que não funciona, né, senador? Não. Veja bem, ó, faz uma perícia nesse vídeo, você identifica o número de série de 50% das armas que estão ali. E vai fazer o quê? Tem algo grave ali, César. Tem algo grave ali. Tem um carregador com mais de 20 projéteis. Aquilo é grave. Não pode. Tem uma portaria que proíbe. Não pode. Faltou avisar, né? Faltou avisar. Aqui do menino, ele está usando um carregador com mais de 20 projéteis. Não pode. E o mais absurdo é o seguinte, a portaria que diz que não pode, não tem base legal, porque as leis que sustentariam ela foram todas revogadas. É ridículo isso, é assustador o tamanho do absurdo. O tamanho do absurdo que existe nisso daí. E é difícil mesmo você tentar determinar quantos homicídios existem por armas legais na mão do proprietário, porque é tão pouco, que não vira nem estatística. Exatamente. Que não vira nem número. Fica difícil de fazer o gráfico. A gente precisa construir isso daí até para quando eu começar a fazer a minha articulação política para votação favorável do nosso relatório, para eles terem um entendimento sobre isso. Assim. Eles precisam entender que a solução que eles encontraram com o desarme e acho que vão melhorar se permanecer desse jeito, não existe. Isso é utopia, simplesmente utopia. A gente precisa levar esse entendimento, porque eles continuam com esses dois argumentos assim, mais ridículos, desculpa falar, que é a briga de trânsito e o feminicídio. E o pior, tem coisas piores até. Teve um comentário, ele falou, aquela Glock tinha seletor de rajada, também não pode. Mas o mais interessante, e torna isso ainda mais assustador, é que quem cumpre a lei está sendo extremamente penalizado e aquele que não cumpre a lei não sofre nenhuma consequência do seu crime. Por quê? Se eu mato alguém com uma arma, o crime de porte ilegal de arma de fogo é absorvido pelo crime principal. Então, isso aí é para pegar garrucha e chácara de vovô que esqueceu de anistiar no Estatuto do Desarmamento. Porque se eu mato alguém com a arma, aquela arma ilegal, com rajada, com escambau, que não poderia nem estar circulando aqui, segundo a lei. E a arma a Glock é igualzinha a minha, cara. Sem seletor de rajada, é igualzinha a minha. Exatamente. Senador. E aí o sujeito, o Brasil tem que saber que o sujeito que comete o crime que ele cometeu, ele sequer é julgado pela posse e porte ilegal de arma de fogo,
porque o crime fim, que é o homicídio, engole, ele consome todo o crime meio e ele não vai nem responder pela posse pelo porte. Hoje, quem responde por posse e porte de arma é justamente o cidadão que foi pego ali, que gera esse 1,17%, que nem era para ser crime, para falar bem a verdade. Pode ir falando aí que eu estou mostrando aqui, ó. Podem falar que eu estou mostrando o detalhe aqui da Glock e o seletor de rajada. Eu gosto de Glock, eu tenho uma 1911, que é tipo uma Glock, só que para homem. Eu tenho Glock também, pô. Eu tenho Glock, eu gosto. E olha só, o pessoal no padrão, dedo fora do gatilho. Olha só. Bem no comecinho tinha um com o dedão no gatilho ali, quase estourou as pernas. Outra coisa. Deve ter tomado um peteleco lá. Alguém chamou a atenção dele. Né? Mas isso é uma afronta, assim. Eu que tenho porte e posse, já vendo uma cena dessa, eu fico indignado, que dirá quem está tentando ter e não consegue. Porque quando eu fui fazer o meu pedido, logo quando eu voltei ao Brasil, 2014, eu acho, o delegado virou e falou o seguinte: eu não uso arma, para que você está querendo usar arma? E aí indeferiu o meu pedido. Só que ele entrou de férias. Aí fala, corre lá, porque a delegada que entrou, ela é armamentista. E aí eu não era senador, nem era candidato. Corri lá, pedi fiz a petição novamente, e ela simplesmente falou assim: poxa, não tem como você não andar armado se você trabalha dando aula para a polícia esse tempo todo. E deferiu. Então, quer dizer, era o mesmo processo, a mesma justificativa, não mudava nada, só mudou o delegado no lugar. Pela regra, o senhor deveria ter o pedido negado, porque é o seguinte, numa instrução normativa, tá? E para quem não sabe, instrução normativa, ela é abaixo da portaria. A instrução normativa serve única e exclusivamente para o superior hierárquico dar ordem por inferior hierárquico. É só para isso que serve. Tem uma instrução normativa que diz que você só pode renovar, e você não é inferior hierárquico do delegado, certo? Você só pode renovar o pedido de porte depois de 1 ano, quando foi indeferido, arquivado o último, certo? Eu acho que eles falaram que tinha um prazo de 30 dias para poder fazer recorrer. 1 ano para você renovar. Eu entrei com alguns mandados de segurança, tá? Por incrível que pareça, em alguns os juízes disseram: não, mas isso é regra para aumentar a eficiência, então vale. Eu estou discutindo que tudo bem, pode até ter a regra, mas não instrução normativa, porque instrução normativa, repetindo, é ordem do superior hierárquico por inferior hierárquico. Que eu saiba, eu não fui nomeado para a Polícia Federal para nada, então eu não recebo ordem do superior hierárquico da Polícia Federal. Mas, em 3 mandados de segurança, se eu não me engano, o juiz reconheceu, falou: não, há ilegalidade flagrante, né? Não, o princípio da legalidade em instrução normativa não dá, meu amigo, entendeu? Então, você veja bem, a legislação ela é tão maluca, tão feita de folclore, porque no caso ali, como a instrução normativa não é uma norma, certo? Provavelmente a delegada ali, por entender a lógica da questão, analisou o seu pedido. Mas se, por exemplo, em alguns lugares aí tem delegados que são desse jeito, ele diria: não aceite seu pedido, porque não passou 1 ano e a instrução normativa diz que tem que esperar 1 ano. Ô César, provavelmente deve ter sido recurso, deve ter sido dentro do prazo. Porque foi o despachante que fez para mim, então, na época eu estava chegando, eu acho que foi... Eles disseram que era para fazer rápido para poder ter a validade do... Provavelmente foi feito dentro do recurso, mas em alguma espécie de reexame ou algo assim, mas isso mostra algo mais teratológico ainda, algo mais absurdo ainda, que é o agente público conferindo o direito porque ele quer. E exato. Porque ele quer também. Isso é uma excrescência. E ele falou para mim, o pior foi, Marco, foi o delegado falar para mim, falou assim: eu não uso, por que eu vou te dar a porte de arma? Eu falei: dane-se se eu não... Quase que eu falei: dane-se que você não usa. Mas eu quero usar, entendeu? Podia ter falado, porque a diferença é que eu tenho culhão, você não tem. Não, e tem mais uma questão absurda para se apontar aí, que é o seguinte: isso, tá? Não estou dizendo que seja, mas isso abre as portas para ser um grande foco de corrupção. Porque você veja bem, um direito que é concedido porque sim, certo? Ele não é sujeito a controle judicial, inclusive quando a gente entra com mandado de segurança contra indeferimento, é isso que os juízes dizem:
olha, eu não posso me meter, isso é análise do delegado, ele decidiu porque sim, ele gastou, vamos dizer assim, toda a competência dele, eu não posso me meter, eu não posso analisar no lugar do delegado. Aí eu lhe pergunto, qualquer gestor que faça um controle, ele sabe que ele não pode deixar um funcionário decidir alguma coisa que tem valor, porque as pessoas querem, tudo que as pessoas querem tem valor, porque sim, é a mesma coisa que você deixar o cara que tem a chave do almoxarife, o mesmo cara que decide o que pode ser retirado ou não do almoxarife. Se a pessoa for honesta, maravilha, não vai acontecer corrupção. Mas se a pessoa não for, vai acontecer e não tem como se controlar, certo? Porque o melhor, César, ele pode tirar do almoxarife sem dar qualquer justificativa. Mostrar para vocês aqui, essa aqui é a minha Glock aqui. Ó. Eu estou com desejo de ir lá pegar para mostrar para vocês, mas eu vou parecer criança mostrando um brinquedo, então eu vou evitar e só mostrar na foto. Essa é a G25? É. É idêntica a minha. 380, é a 380 que nos Estados Unidos nem se usa, nem criança usa 380. Você nem acha munição nos Estados Unidos. Eles falam que é baby gun, baby munition. Graças a Deus conseguimos mudar essa coisa de calibre aí. Infelizmente, o primeiro decreto não prosperou, mas os outros prosperaram. O calibre que é a NEM. A minha é igual essa, eu gosto muito dela também. Mas eu sou daquela filosofia. É melhor os 380 bem colocadinhos do que a 9 atirando para todo lado. Verdade. Essa daqui é que eu tenho lá que está lá no... Deixa eu mostro para vocês. E para comprar essa arma que eu vou mostrar para vocês, eu só precisei do cartão de crédito e a drive license, e a carteira de motorista. Pois é. E você entra na loja de arma. Eu comprei 16. Eu vou mostrar para vocês. Paguei e saí com a arma. Se você compra uma pistola, ele só pede alguns dias para fazer um levantamento, porque arma arma que você pode usar velada, eles têm mais medo do que essas armas sendo transitadas pelo país. O nosso... Agora, tem uma pessoa que me assessora aqui em Brasília, ela está tentando entrar na live pelo telefone dela, não está conseguindo. Parece que o Facebook está limitando o alcance da live. Porque nós estamos falando de arma. Não pode. E se não derrubar? Até depois, se puder gravar para a gente colocar no YouTube, eles estão reduzindo muito o alcance. Eu estou recebendo muita reclamação do pessoal que me segue, que foi divulgado lá, que não está conseguindo entrar. É por causa da Glock. Ó, essa daqui quando as armas chegaram, olha aí. Nossa. Vamos trabalhar para o Brasil chegar nesse nível de liberdade um dia. Senão, para nós, é isso que dá agonia de saber dessa liberdade que se tem lá, com responsabilidade, vendo esses bandidos, todo mundo armado, e o cidadão que segue a lei desarmado e não podendo nem se proteger a família. Assim, eu fico muito puto, desculpa falar, mas eu fico puto pra cacete com isso. O grande problema que eu vejo ali, além dessa coisa de ter uma série de regulamentações e cavalos de Troia para gerar proibições, etc., né? Na segunda consulta pública, que é a 03, né? O grande problema que a gente tem ali é um problema de redundância, sem fundamento, para gerar dificuldade. O único fundamento seria o único resultado, vamos dizer, seria gerar dificuldade. Porque, por exemplo... Se o objetivo for esse, vai dar certo. Hoje em dia não existe armamento sem número de série, certo? Então, você veja bem, você tem uma arma que ela tem o modelo, a fabricante e o número de série. Então, vamos fazer um paralelo com um veículo. É como se você tivesse um veículo que você tem modelo, o fabricante e a placa, certo? Hoje em dia, a gente identifica todos os veículos do Brasil, certo? Com exceção dos piseiras, né? O pessoal do direito sabe o que é o piseira, que é o carro que não tem identificação, certo? Ele tem identificação, mas ele está registrado no nome de uma pessoa que normalmente nem viva não está mais.
certo? E daí fica sendo comprado e vendido, principalmente para cometimento de crime. Você tem, então, a arma com fabricante, número de série e modelo, certo? Para que você precisa registrar na arma, imprimir na arma, o nome do importador? Isso não faz sentido nenhum. Não faz Porque nenhum. na hora que essa é uma informação que você pode simplesmente adicionar no Sinarme. E, aliás, já está no Sinarme, porque quando você registra a arma, você precisa apresentar a nota fiscal. E a nota fiscal contém essa informação. E mais, você quer o QR Code? Faz questão do QR Code? Já tem na nota fiscal. Né? A gente precisa descobrir qual é o objetivo, porque está igual aquele primeiro socorro que era obrigatório comprar para o carro. Todo mundo comprou, não sei se vocês lembram da época de vocês, pelo menos eu acho que eu passei por isso. E depois, sem sentido nenhum, não precisa mais. Deixou de ser. Então, assim, para que a gente vai ter que gravar? E você veja bem, voltando lá à lei da liberdade econômica, essa regra, ela viola do inciso 1 até o 6º, porque, inclusive, viola uma regra importante, que é a criação de um mercado artificial, que vai ser o mercado de marcação de nome do importador. Agora, e quando o importador for pessoa física? Daí você vai ter que usar o serviço do importador credenciado e em 15 dias mandar ele marcar. Então, eles estão criando um mercado artificial na lei de liberdade econômica expressamente está vedado, entendeu? Vai ter, por exemplo, voltando ao exemplo do cara que importa pouco, 10 armas para os clientes dele por ano. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que incluir no preço o pagamento para o cara credenciado no Exército que faz marcação de arma. Como é um mercado artificial regulamentado, o que você acha que vai acontecer com o preço? Né? Pau. Então, o que acontece? Se você importar, hoje em dia, do jeito que está a regra, você importa a arma, tem que fazer a guia de importação prévia. Você já diz o que você vai comprar. Para embarcar e ser liberado na alfândega, já tem que ter todas as informações. Já está tudo lá no documento da arma. Para você pegar essa arma, você vai ter que registrar ela no Sigma ou no Sinarme. Para registrar ela, essas informações vão ser transportadas para esses sistemas. Para você descobrir quem que é o importador, é só você entrar no Sigma, no Sinarme e botar o número de série da arma. E do mesmo jeito que você apaga o número de série da arma, a pessoa também apaga quem foi o importador. Exatamente. Né? O cara que vai estar usando a arma de forma ilegal, paga o número e paga o importador. Eu vou citar uma coisa do Benê Barbosa, que é muito importante. Tá? Daí eu já passo a palavra para o Polon. O Benê Barbosa, volta e meia, ele levanta uma questão muito importante. Você veja bem, você viu ali no teu vídeo a Glock com seletor de rajada, certo? Aparece também no vídeo, se eu não me engano, alguns fuzis, tipo AK-47, etc, tá? Deixa eu botar Essas armas, com certeza, não foram compradas no mercado doméstico, porque essas armas no mercado doméstico praticamente não existiam, certo? Aí eu te pergunto, essa arma não foi comprada por alguém em algum lugar antes? Vamos pegar o exemplo da AK-47. Foi comprada por alguém antes. E alguém se deu o trabalho de descobrir quem foi que originalmente comprou essa arma? Aqui, ó, a AK-47, está aparecendo bem no meio ali. Tem uma AK-47 ali. A arma longa ali, ó. Bem verdade. Atrás, bem no meio atrás, certo? Ótimo. Sabe por que não se vai atrás de descobrir quem que trouxe esse AK-47? Porque provavelmente quem comprou originalmente foi algum governo. E daí o bicho pega, né? Aí você vai querer responsabilizar um governo, verdade, vezes, de uma ditadura amiga que comprou esse negócio, certo? Aí começa a não interessar mais a identificação. Então, esse é um ponto muito importante que o Benê Barbosa traz. A gente vai fazer todo esse controle, toda essa questão, sendo que tem muita arma longa, arma de guerra, vamos dizer assim, como eles gostam de chamar, que nem com a numeração não está raspada. Se você for procurar, você vai descobrir quem que comprou originalmente. O problema é que é um governo, né? Provavelmente uma ditadura.
que há uns Ataduras anos amigas. atrás eram amigas. Exatamente. E o outro aspecto muito interessante é o seguinte: quem patrocina, quem levanta a bandeira do desarmamento de todo mundo, no mundo inteiro, e vem destruindo a liberdade de muitas nações, é a ONU. Até tem na frente da ONU aquele símbolo de uma arma com cano com um nó lá, que é ridículo, aquilo lá. E mesmo a ONU, dentro do seu padrão de marcação, que já é rigoroso, ela diz só para você marcar um componente estrutural. No Brasil, marca tudo. No Brasil, o número vem no componente estrutural, vem no cano, vem no ferrolho, daqui a pouco vão querer pôr no gatilho, vão querer pôr em qualquer coisa. Vão querer pôr marcação até no projétil. Tem um projeto que estava no Senado com um absurdo desse, pôr um chip no projétil. Então, nós pegamos algo que já era terrível, catastrófico, pensado pela ONU, que era um grande absurdo, que é quem está levando essa ideologia nefasta, porque não tem nada de real e de técnico, é só ideológico, para todas as nações do mundo. E no Brasil, hoje, nós temos um sistema muito mais rigoroso do que a própria ONU, o que é de chorar, Se o sujeito não fica puto com uma coisa dessa, é porque não tem estômago, não tem coração. Ou porque é desarmamentista. Daí fica feliz. Aí não tem cérebro. Eu vou falar uma história para vocês que aconteceu, é real. Nós tivemos a greve aqui na Polícia Militar do meu estado, 2017, e ficou aquele temor de ir para as ruas, né? Então, acabou as pessoas que tinham o porte de arma, era meio que o meu prédio, nós tínhamos lá gente de esquerda, extrema esquerda, e eles falavam assim: Duval, se você puder me acompanhar, já que você está armado, você pode me acompanhar até o tal local? Aí eu brinco, você está de sacanagem. Você que é um desarmamentista, agora está me pedindo ajuda para te acompanhar através, porque não tinha polícia? Pô, aí é sacanagem. Pô, demais. Eu participo de um grupo de WhatsApp que chama Mortadelas versus Coxinhas. Agora eles mudaram para cloroquina versus tubaína, né? Onde a regra para entrar nesse grupo é o seguinte: ninguém pode processar ninguém, né? E o que acontece? Até neles que são de esquerda, né? É praticamente uma unanimidade que o desarmamento é ruim. Certo? Antes das eleições, eu tinha um amigo de Facebook, que eu sempre discutia com ele, que ele tinha CR, atirava no mesmo clube que eu atirava e é petista roxo, né? A grande questão é justamente isso, que eles entendem, né? Eu acho que todo mundo concorda, com exceção do público em geral, que acaba sendo enganado pelas conversas mole, né? Na falta de outra coisa. Todo mundo entende que não é sobre criminalidade, é sobre controle mesmo, né? Não é sobre armas, é sobre liberdade isso aqui. Não é sobre armas mais, é sobre liberdade. Eles querem restringir a liberdade do povo, a liberdade de se defender, a liberdade de poder ser autossuficiente, porque isso incute no pensamento do brasileiro aquela filosofia do não reage, daí você não reage para o bandido, você não reage... No portão da minha casa aqui, eu tenho muito claro aqui, morador armado. E quando eu cheguei para morar aqui, o condomínio ficou assim: pô, não faça isso e tal. Eu falei: não, negativo, vai estar no portão, vou achar aqui para mostrar para vocês. E acabou que todo mundo, quando chega, pergunta, até quando a gente pede aqui, que a gente está em quarentena, né, coisa para se alimentar, até o pessoal brinca: posso entregar para você aí, porque essa placa aí me deixou meio... E aí eu falei: claro, mas quando eu tenho, o pessoal da imprensa me pergunta assim: qual é a sua visão sobre porte de arma e tal? Você acha realmente que é efetivo? Eu falei assim: bom, eu falo da minha placa aqui na rua, aqui, vou mostrar para vocês. Eu falei o seguinte: imagina você, tenta se colocar como um assaltante. Aí você vai entrar, então, dentro de um prédio que tem uma sala à esquerda dizendo assim: todo mundo armado. E uma sala à direita, todo mundo desarmado. Você vai entrar em qual sala para assaltar? Não tem pessoa mais ignorante no mundo que vai falar que é na sala da esquerda. Então, bicho, já responde. Os caras... é fato, cara. Não tem jeito, é fato. Esse é o fato.
E, senador, não precisa da placa nem dizer todo mundo armado. Se disser assim, ó, só um armado. Sim, sim. Porque você não Então, sabe quem é, né? Como é que vai fazer daí? Fica Ué, difícil. o Texas, quando começou aqueles atiradores ativos, é só gun free entrando na zone. escola atirando, o próprio Texas começou a incentivar os professores a estarem armados em sala de aula. E todos acontecem em gun free zones. Teve um que o cara andou, ele passou por várias escolas até ele chegar no lugar onde ele sabia que o pessoal estava desarmado para poder fazer atrocidade. Antigamente não existia invasão em domicílios. Por quê? Se imaginava que todo mundo podia ter uma arma. Hoje os vagabundos estão tão tranquilos sabendo que todo mundo está desarmado que gera isso aí. Agora imagina o grau de pacificação social, de tranquilidade que nós teríamos se o bandido tivesse a dúvida de qualquer pessoa poderia estar Aí, armado. consegue ver? Exatamente, nessa Vou casa. aumentar aqui, ó. Excelente. Serve de dica aí para quem tem posse ou porte. Bora fabricar e botar isso nas portas da casa e tocar logo, dar logo a mensagem para. Então, senador, mas aí é que vem o problema, e eu vou falar de volta da manifestação, que eu pretendo comparecer, tá? O Marco podia depois falar sobre ela. O que acontece? A gente ainda tem no Brasil, isso daí é um mérito da esquerda, né? A associação entre arma e violência, certo? Sim. É por isso que é muito importante que as restrições que eventualmente venham a surgir, elas decorram de um objetivo efetivo que realmente traga segurança, traga uma diminuição da criminalidade. Por quê? Porque eu vejo, por exemplo, no relatório lá do PL 3723, que o senador vai tentar ajeitar, né? A gente tem poucas coisas para serem modificadas, mas a principal é as regras que acabam elitizando o esporte. Porque o que acontece? A gente só tem desarmamento porque a esquerda conseguiu criar uma espécie de uma demanda social para o desarmamento, porque foi ensinado para as pessoas que se você tem arma, você é bandido, né? Isso. Você é uma pessoa violenta, você quer o mal, você quer cometer um injusto contra outra Porque, pessoa. na verdade, hoje na prática, quem tem arma ou é polícia ou é bandido. Então, eles acham que você vai ser mais um bandido. E os Não CACs, tem né? uma terceira categoria entrando armada na sociedade. Porque você veja bem, o que acontece? A gente não precisa voltar muito. Na década de 90, a gente não tinha isso. Bandido não era quem tinha arma. Bandido era quem se punha mediante violência querendo um injusto, certo? Quem que tinha arma? Quem tinha arma era a pessoa que era responsável por outras pessoas, certo? Uma mãe de família, uma mãe solteira, uma viúva, ela tinha arma, certo? Um pai de família, se fosse gente de bem, vamos dizer assim, a pessoa responsável por seus filhos, ele tinha arma, certo? Eu entendo aí que até se a pessoa era um pai de família e não tinha arma, era um pouco mal visto, né? Como um responsável com a própria família, certo? Então, acontece, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter uma facilidade de acesso à arma num contexto lúdico, né? Que ela não serve só para uma situação de violência, ela serve para uma prática esportiva, né? Que eu considero bastante segura, né? Você veja bem, você tem muito menos acidente, talvez por conta da proporção também de uso, mas muito menos acidente no esporte de tiro do que no futebol. Né? E, por sinal, aspas, é o que nos dá a medalha em todas as Olimpíadas, é o tiro. É o nosso... Os atiradores é que dão o maior número de medalhas para o país. Olha que coerente. E aí a galera que é desarmamentista comemora que ganhou a medalha de ouro, mas eu vou te falar uma coisa. Não fala nem qual que é o esporte, eles não se atrevem. A primeira medalha de ouro do Brasil na Olimpíada foi no tiro. E todo ano, toda a Olimpíada, as primeiras medalhas sempre é no tiro. Então, dentro desse contexto, o que a gente precisa fazer? E queira ou não queira, esse, digamos, é o tema vencedor da eleição, porque o pessoal fala do Paulo Guedes, etc., mas vamos ser bem francos, isso daí era um pano de fundo, né?
O principal contra-argumento com o Bolsonaro era, mas ele faz arminha com a mão, ele fez a criança fazer arminha com a mão. O pessoal parece que esqueceu que o Bolsonaro foi eleito fazendo arminha com a mão, né? Por mais ridículo que seja isso do ponto de vista crucial, mas é porque o que acontece? Tem uma teoria, não estou dizendo que está correta, mas o que acontece? Tem uma teoria que diz que as pessoas, por conta da evolução da tecnologia, elas estão cada vez mais desnecessitadas do Estado, certo? E o grande problema é o seguinte, o desarmamento, ele cria uma demanda artificial pelo Estado. Porque se você está desarmado, pelo menos a segurança você está transferindo para o Estado, então justifica todo o pagamento de imposto. Até porque educação tem as escolas particulares, saúde tem os planos de saúde, e segurança é o único que a sociedade realmente ainda depende, verdade. Ainda coloca na mão artificialmente, é uma demanda artificial. E daí você pensa, bem, se você tem um cidadão que decidiu que a primeira linha de defesa é por conta dele, então, peraí, não. Chutou a porta da minha casa, quem vai resolver sou eu, certo? Eu vou resolver enquanto estou com a polícia no telefone, certo? Mas chutou a porta do quarto, meu amigo, aí a conversa vai mudar de tom, né? Está nas minhas mãos, certo? Aí a pessoa vai começar a se questionar, mas será que o Estado precisa tanto assim mesmo? Porque daí você completa o ciclo, né? Tudo já tem um substituto na iniciativa privada, entendeu? Tem um aspecto interessante, César, tem um aspecto interessante psicológico, é o seguinte, a partir do momento que você traz para si a responsabilidade de ser a primeira linha de defesa, você decidiu reagir, você passa a se comportar de forma diferente na sociedade. Você reage a qualquer injusto, você reage mais energicamente a um corrupto, você reage de forma mais enérgica a um engodo, você se inteira das questões sociais da sua comunidade, você passa a ser um agente ativo, você reage, você não é um cordeirinho, um frouxo, um tobó ali, que qualquer um vai lá e abusa do seu direito. Não que você vá usar arma para isso, mas a decisão em si, de se defender, de comprar uma arma, te coloca numa posição superior, numa posição diferente em relação às outras questões do cotidiano. Eu não estou dizendo que você usa arma para isso, não. Eu estou o tempo todo desarmado, eu estou aqui em Brasília desarmado, e tudo que eu faço é com uma postura diferente, porque a partir do momento que eu decidi que eu seria responsável pela segurança da minha vida, da minha família e do meu patrimônio, eu não ia ficar igual um bebezinho implorando tudo para o Estado, igual você está falando agora. Você passa a assumir uma postura de que o Estado é um mal necessário e não o seu pai que vai te pegar no colo e te atender. Porque o último requisito que sobrou é, infelizmente, da segurança, porque a grande maioria dos brasileiros não tem condição de pagar a segurança privada igual o Freixo tem, igual outras pessoas têm, igual o Luciano Huck tem, que são pessoas que têm uma condição que lhes permite gastar uma fortuna com segurança privada. Agora, se nos for tirado, como é tirado hoje, o direito de possuir e portar armas, não sobra nada, é ser abatido na rua como ovelha. E esse é um aspecto muito interessante. Infelizmente, todas as discussões que permeiam esse tema são contaminadas de ideologia e zero fundamento. Por quê? Porque cidadão de bem não comete crime. Cidadão que tem arma registrada não se envolve em crime. É muito difícil você ter acesso às armas no Brasil. Que cara com intenção de cometer um ilícito vai cometer a bobagem de fazer isso pelas vias legais, que é algo burocrático, é algo caro e que vai te registrar? Não faz sentido, não faz o menor sentido. E eu só queria esclarecer que quando o Polon fala em reagir, né, ele está falando de sentido amplo, no sentido de reagir, por exemplo, a gente tem uma grande ferramenta, eu não sei se o senador vai concordar comigo, tá? Que ela foi criada, a meu ver, de má intenção, mas para o meu exercício profissional se torna uma ferramenta muito útil, que é a lei de abuso de autoridade. Né? Eu vejo má intenção do surgimento da lei, mas ela tornou crime e tornou apenável uma série de comportamentos
que eu, nos meus 10 anos de atuação com direito público, enfrentei diuturnamente, entendeu? Eu, por exemplo, tive uma discussão com uma gestora de contrato lá, que a gente fez uma reunião, acertou as coisas na reunião, ela decidiu, a gente saiu almoçar, quando voltou, o papel que estava em cima da mesa era o contrário do que a gente tinha acertado, ela queria me obrigar a assinar o documento, eu disse, não, eu não vou assinar, porque não foi isso que a gente combinou, e eu quero uma ata da reunião, né, que eu tinha dispensado, porque a gente tinha a questão resolvida, mas foi feito na repartição pública para tratar de uma situação pública, de um contrato público, eu quero a ata. Ela disse, não, eu não vou dar ata, eu não vou fazer, não vou acontecer. Eu disse, bom, então você espere que o mandado de segurança é certo. E ela simplesmente me respondeu, eu já fiz isso várias vezes e as outras partes também tinham advogado e não deu em nada, né? No caso ali, eu respondi para ela que os outros tinham advogado bundão e eu não era advogado bundão, né? E eu fiz questão de, quando eu consegui a liminar, levar pessoalmente a liminar para cumprimento lá, para ela ver que dava sim, senhor. Só que a questão é a seguinte, eu resolvi o problema do meu cliente, só que como não tinha lei de abuso de autoridade, o próximo ela ia fazer igualzinho qualquer hora. Então, a grande questão que eu acho que o Polon quis dizer é isso. Quando você decide trazer para si essa responsabilidade principal de você garantir na primeira linha de frente a segurança sua e dos seus, você passa a ter essa atitude, né? Você passa a ter esse mindset, né? Coach, o mindset de não aceitar. Tá errado. Eu quero a ata. Não, eu não vou fazer ata, né? No caso específico, o que eu fiz? Eu fiz uma ata de reunião, mandei para eles, né? E disse assim, olha, se tiver uma coisa errada na ata, vocês corrijam para mim. Sem ata, a reunião estava na agenda oficial, tudo certinho, eles não tinham como fazer. Levei a minha ata para o juiz, expliquei o que aconteceu, o juiz deu a liminar, entendeu? O que acontece? O meu cliente, ele queria assinar o documento, e aquele documento, se ele assinasse, ele ia à falência com absoluta certeza, certo? Sim. Então, Essa é a postura. Exatamente. Exatamente isso. Não significa que as pessoas vão ser violentas, significa que as pessoas vão fazer o uso das ferramentas disponíveis e não simplesmente dizer assim, como o meu cliente falou, mas será que ela não tem razão? Porque ela falou que ela já fez várias vezes e sempre deu certo, e ela é a chefe do não sei quem, não vou falar o nome do órgão aí, senão daqui a pouco eu tô com o Uber Black lá na frente da minha casa. Então, mas efetivamente o cliente ele ficou na dúvida, ele falou, mas será que o advogado está certo? Porque a outra diz que fez sempre deu certo, ela deve ter alguma lei que diz que ela tem razão. É exatamente esse o ponto, a mudança de postura. Você desarmando a população, se transforma todo mundo em ovelha, isso se reflete em todas as questões sociais. Não é só na legítima defesa, é em tudo. E outra coisa, eu vou tomar a liberdade de ler um documento aqui para vocês. Ó. Alfred Flato foi um ginasta judeu-alemão, medalha de ouro nas Olimpíadas de 1896. Em 1932, registrou 3 revólveres por exigência do decreto da República Progressista de Weimar. O governo havia alertado que a polícia deveria arquivar cuidadosamente os registros para que nenhum grupo extremista tivesse acesso às informações. Tal medo se concretizou-se, entretanto, quando um grupo extremista liderado por Adolf Hitler tomou o poder no ano seguinte e usou esses mesmos registros para desarmar os inimigos do Estado. Em 1938, o mesmo sistema foi utilizado para desarmar judeus portadores de armas, como Flato, em cujo relatório de apreensão constava: armas nas mãos de judeus são uma ameaça à segurança pública. Mais tarde, ele morreria em um campo de concentração. Nossa. Tá? É isso que o desarmamento significa. É para isso que o desarmamento serve. Por essa razão, a gente convocou a manifestação do 9/7. Isso, Marco. Explica como é que vai ser isso. Bom. 9/7 é o dia em que se comemora a Revolução Constitucionalista.
Em 32, brasileiros se levantaram contra um ditador que derrubou a Constituição, pedindo para que a Constituição fosse respeitada, que se levantasse uma constituinte e que se respeitasse a Constituição. Por isso, na quinta-feira, 9/7, aqui em Brasília, nós vamos nos reunir às 10 da manhã em frente à Catedral e fazer um ato cívico, todos vestidos de branco, de forma pacífica e ordeira, sem nenhuma mensagem hostil, sem nenhuma alusão a qualquer hostilidade, pedindo 4 pautas específicas. A primeira, que os direitos de acesso às armas sejam respeitados, mantidos e ampliados. A segunda, de apoio ao exercício do mandato do nosso presidente e de apoio às instituições, para que elas atuem de forma harmônica e respeitando seus limites constitucionais. Terceiro, para que cessem as hostilidades que estão sendo feitas com pessoas que gostam de armas. Igual você falou que gosta de arma no Brasil, eles já se associam ao crime. Estão chamando, todas essas leis foram para atender pessoas de bem, que cumprem a lei, e estão dizendo que nos equiparando a traficantes de armas. E aí nós vamos, de forma pacífica e ordeira, demonstrar que isso está errado. Tá? A quarta é que exista na Constituição brasileira o direito fundamental à legítima defesa. O Fabrício Rebelo fez uma PEC, que infelizmente foi desvirtuada na CCJ, a PEC 100, que tratava do direito fundamental à legítima defesa e aos meios aptos à legítima defesa, o direito de possuir e portar armas de fogo. Então, a gente pretende trazer essas pessoas à rua no dia 9/7, às 10 da manhã, para mostrar, sem nenhuma faixa, hostilizando nenhum poder, hostilizando nenhuma pessoa pública, mas simplesmente dizendo o seguinte: cidadão de bem não é milícia de ninguém. E isso aqui não é sobre armas, é sobre liberdade, é sobre o cidadão poder existir de forma plena, sem temer a qualquer momento ser assassinado dentro da sua própria casa. Lembrando e repisando o que o César falou, uma pessoa que toma essa decisão, ela muda de postura frente à vida. Ela tem um mindset diferente, ela não se curva a injustiças. E de forma pacífica e ordeira, ela protesta pelos seus direitos e luta pelas vias legais por esses direitos. Nós, os atiradores e as pessoas que têm armas no Brasil, somos pessoas que primam pelo cumprimento da lei quase que por obsessão. É muito mais fácil comprar uma arma ilegal, é muito mais barato comprar uma arma ilegal, e muitas vezes a gente chega a gastar 10, 15, 20 mil, dependendo do clube, só em papel, só em documento, para poder comprar uma arma com preço muito mais caro do que ela é vendida para o vagabundo, para o criminoso, que ele vai ali com 5 mil reais numa boca e compra uma Glock. E a gente tem que passar por tudo isso, e além de ser caro, e a arma vir muito cara, é um processo extremamente longo e burocrático. Você tem que demonstrar que você nunca pisou na linha vermelha, nunca fez absolutamente nada de errado. Nunca. Você não pode ter nenhum crime em canto nenhum. Veja ali para mim, você não pode ter nenhum crime em canto nenhum. Você não pode ter... você vai ter que, depois de mostrar que você não tem crime em canto nenhum, você tem que mostrar que você passou pelo psicotécnico. Aí você fala, bom, então é só isso? Não, não é. Você tem que passar no exame prático, mostrar que você sabe atirar. E depois de tudo isso, você fica numa fila enorme, correndo o risco de lá na frente, um funcionário público virar para você e falar, você não tem o direito porque eu não quero. É essa a realidade do Brasil. E além dessa dura realidade, onde nós cumprimos a lei com afinco, com esmero, e se sujeitando a todas essas arbitrariedades, a gente ainda sofre a pecha de ser associado ao crime. Criminoso não compra arma legal, criminoso compra arma desviada, arma do mercado negro, arma importada pelos traficantes de arma verdadeiros. E é esse o recado que a gente pretende passar de forma pacífica e ordeira. Então, as bandeiras que serão vistas no 9/7 não vai ser fora fulano, fora ciclano, tira isso, tira aquilo, intervenção disso, intervenção daquilo. Não. É simplesmente o seguinte: entendam que nós ganhamos o jogo. A democracia é assim, pressupõe alternância de poder. Nós temos um presidente legitimamente eleito. Não precisamos de nada extraordinário. Simplesmente que as instituições que se respeitem e atuem de forma harmônica. Que o executivo respeite o legislativo e o judiciário, que o legislativo respeite o executivo e o judiciário e que o judiciário respeite o executivo e o legislativo. Porque é só isso que a gente precisa, nada mais, nada menos. Com as ferramentas jurídicas existentes
existe a possibilidade do presidente mudar, como vem mudando essa realidade. E mais que isso, contamos fortemente com os pares do senador Marcos aí, para entenderem que nós somos pessoas ordeiras, pacíficas, estamos mobilizados, temos poder de mobilização, organização, e somos um capital político. Quantos votos nós não podemos prospectar em todos os estados do Brasil? É tão difícil entender que 57 milhões de pessoas votaram no candidato da Arminha Camão. Essas pessoas podem estar votando nos senadores e deputados que nos apoiarem. Esse é o recado. Qual é o meu entendimento, Marcos, quando eu vejo alguém que tem porte? É um cara que passou por todos os crivos possíveis e impossíveis de habilidade, de teste psicológico, de histórico, para ter aquela... Então, quer dizer, o cara, na mais, tipo assim, posição mais honrosa que tem dentro de uma sociedade, para ele ter sido concedido, para ter concedido aquela arma para ele. É uma coisa que, para mim, isso é muito claro, né? É muito claro, mas as pessoas acham que ele é super correto, honesto, nunca cometeu crime, segurou na arma, vai virar assassino. A gente tem que desmontar isso. Tanto é que eu vou mostrar para vocês agora. É uma cena que eu mesmo gravei. Isso é um irmão meu americano, Corey, o nome dele. A filha dele, de 1 ano, se não me engano, de idade, ele deu no Natal um calibre 22 para ela e começou a ensinar ela a atirar. Você imagina isso aqui no Brasil. Vou mostrar para vocês aqui agora. Não, tem toda essa polêmica do 556 aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos é arma de matar esquilo. É, exato. Ó, olha isso. Estamos no Texas. É assim que as crianças vão tendo os primeiros contatos com os armamentos e acabam evitando acidentes e curiosidades. Watch it down. I got you down. Go ahead. Yeah, go. Yeah. Ready? Then don't put your thumb there. Okay, go. Ready? Yeah. Watch your thumb. Don't put your thumb there. Only on the bottom? Yeah, go. Now? Yeah. Não tem nem força para apertar o gatilho. Oh, we almost got it, boo. I gotta go see. Go see. Olha lá. Where's your hole at? Olha só a criança. Cara, Isso é no quintal da casa, tá? Isso não é um stand. Esse stand tira no quintal da casa dele. Olha só. Olha o grau de liberdade que essas pessoas... Aí. São Texas, no quintal de casa. Então, gente, a gente precisa desconstruir. E uma coisa que é importante de colocar é o seguinte, você veja bem, eu, o Polon e vários outros que às vezes não têm tanta projeção, por não ter facilidade de falar, não tem conhecimento da legislação, etc, etc. Mas, digamos, todo mundo que tem a sua arma Sinarme, tem a sua arma Sigma, que é atirador, né, ou mesmo tem a arma porque tomou a decisão, etc. Você veja bem, todos nós estamos buscando a alteração das regras legais. Então, você veja bem, por que alguém que eventualmente vai cometer um crime daria a mínima para uma regra legal, certo? Boa, isso. boa. Excelente observação. Excelente observação. Veja bem, por exemplo, o pessoal fala assim, pô, César, mas você briga, etc, 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 etc. Eu falo, eu brigo porque eu quero fazer dentro da lei. Porque você veja bem, conheço algumas pessoas que são de esquerda, etc, 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 e eles também têm uma luta para ser regularizada lá, regulamentada, liberada, eu não vou falar do que é, mas todo mundo sabe, né? Só que a diferença é a seguinte, eles praticam o que eles querem que esteja regularizado fora da lei, porque é crime fazer uso dessas coisas, certo? Por mais que as pessoas digam que não é sim crime. É despenalizado, mas é crime. Só que a grande diferença é a seguinte, eu não porto a minha arma de forma ilegal.
eu não uso a minha arma de forma legal, eu não atiro com munição ilegal, apesar de ser muito fácil, tão fácil quanto fazer uso do que o pessoal que gosta teria para fazer uso das substâncias que eles gostam, só que a diferença é a seguinte, eu pretendo aguardar que a legislação seja modificada para depois eu fazer uso, e eles não. Eles fazem uso agora e eles querem evitar de ser punidos porque eles estão agindo na ilegalidade. Isso não faz sentido você associar uma pessoa que age assim com qualquer tipo de marginal, né? Por que esse pessoal que faz uso dessa coisa, que eu não vou entrar no mérito se é bom, se é ruim, se é justo, se não é injusto, mas eles fazem uso hoje de forma legal e ninguém chama de bandido, certo? Sim. Dizem que é normal. É criativo, é recreativo. Ajuda na criatividade, desenvolvimento de... É bacana, é legal, tô com medo que só se torne até obrigatório num futuro próximo. Né? E eu que estou brigando porque eu não quero fazer ilegal, é isso? Eu não quero fazer ilegal, entendeu? Eu não quero, né? Inclusive é um problema, vamos dizer, um problema psicológico, entendeu? Porque eu me sinto mal descumprindo a lei, eu não quero descumprir a lei, entendeu? Então, não cabe nessa discussão você dizer que uma pessoa que enche o saco e às vezes acaba agindo até de forma agressiva, como o senador disse que acabou acontecendo na questão da derrubada dos decretos, mas ele está agindo de forma agressiva porque ele quer cumprir a lei, né? Não porque ele descumpre a lei e ele não quer mais descumprir a lei, é porque ele não descumpre e ele quer exercer a atividade dentro da lei. Então, é bem importante colocar isso, que, digamos assim, o que a gente está fazendo é lutar para que a legislação seja, primeiro, atendida no que já existe, né? Porque o Estatuto do Desarmamento, como eu já disse, esse nome não existe, é Lei de Regulamentação de Armas, certo? Ele, por exemplo, atribui ao presidente conceder o porte de arma para o caçador, atirador e colecionador. Só que os outros poderes interferem ilegalmente, impedindo ele de fazer isso. Inclusive, na votação do PL 3723, o Rodrigo Maia, para acalmar a deputada Benedita da Silva, falou: deputada, eu entendo, você não quer, eu também não quero, mas o problema é o seguinte, o presidente pode fazer porque o Estatuto do Desarmamento disse que pode, entendeu? Infelizmente, quando o Estatuto do Desarmamento acabou sendo negociado no Congresso, entendam as aspas de negociado, né? Lembrando que tinha mensalão na época, o texto foi mal feito do ponto de vista dos desarmamentistas. Ficou escrito lá uma série de coisas, como a liberação dos calibres, como a possibilidade de concessão de porte de arma, e, por exemplo, ficou em aberto para ser definido pelo Ministério da Justiça o que significa efetiva necessidade. Efetiva necessidade não é nada, não é absolutamente nada. Se o Ministério da Justiça disser assim, olha, efetiva necessidade é todo mundo que precisa da arma. E cabe ao delegado de Polícia Federal provar que ele não precisa, principalmente garantindo 100% a incolumidade da pessoa. Infelizmente, texto do Estatuto do Desarmamento mal feito. Não tem o que fazer. Então, você veja bem, quando a gente briga, etc., a gente está falando disso. Fala, olha, meu amigo, está na lei. Ah, não, mas eu não aceito que faça essa interpretação. Ótimo. Podemos fazer outra lei, então? Vamos votar outra lei? Entendeu? Uma pessoa que vai por esse caminho, você associar com um criminoso, desculpa, está forçando demais, né? E a gente precisa deixar isso. É insano. Poxa, dá vontade de a gente ficar aqui esse restinho de ano só conversando sobre isso. Mas a gente já está chegando às 10h30 da noite e vamos marcar outras. Eu acho que é importante até, Marco, quando você retornar desse movimento, que eu achei fantástico, acho que é por aí mesmo, que vai mostrar que não há radicalismo, não é outro grupo 300,
não tem Sara não sei o que no meio, e acho que é importante isso. Acho que tem que começar a mostrar que existe uma outra parte da sociedade que quer andar armado e que não vai fazer parte nem do crime e também tem sua profissão, não vai fazer parte da polícia, vai ser uma força aliada da polícia. É assim que os americanos veem um cidadão armado. Bom, agradecer demais vocês, não só por essa live, mas por estar caminhando com a gente lá no Senado, ajudando nessas relatorias, ajudando nos outros projetos. Eu tenho mais 7 anos de mandato e peço assim, encarecidamente que vocês caminhem comigo esses 7 anos para a gente poder ajudar aí a esse cenário que nós temos hoje. Às vezes não é na velocidade que a gente quer, mas se a gente permanecer insistente, tenho certeza que a gente vai conseguir muitas vitórias. Tenho certeza disso. Excelente. Eu que tenho que agradecer. Considerações finais. Eu tenho só a agradecer. Eu tenho só a agradecer o trabalho que você vem fazendo, a forma como nos recebe, que é ímpar. Me sinto muito à vontade de procurar sempre, porque é sempre muito acessível, sempre muito fácil. Eu que peregrinei em vários clubes de tiro e associações, é mais difícil falar com alguns presidentes de clube e presidente de associação do que falar com o senador da República, onde eu posso chegar a hora que eu quiser tomar café e ter um acesso direto a um sujeito que trabalha e trabalha duro, quando não tem esse negócio de estar fechado, que está funcionando. Eu vi, não foi ninguém que me contou, não, eu vi. Eu cheguei lá às 7 horas da manhã, o senhor já estava trabalhando, às vezes antes disso, e muitas das vezes cheguei lá meia-noite, o senhor ainda estava trabalhando. Isso as pessoas não sabem. O pessoal fala, político não trabalha. Político bom só tem a perder em ser político, porque trabalha e trabalha muito, trabalha pesado. Então, eu tenho muito a agradecer ao seu espírito aguerrido, à luta que vem desempenhando. Teve um papel fundamental na defesa do primeiro decreto lá que foi derrubado, aquele decreto que dava porte, que estava bem bom, bem interessante. Lutou até o final, não entregou os pontos. Infelizmente, nós não conseguimos nos articular. Na época, eu acredito que se fosse hoje, com a estrutura que nós temos, com a articulação que nós temos, o resultado seria outro. Por isso, eu tenho muita esperança no seu trabalho e acredito que serão 7 bons anos de muitas realizações, e com isso eu agradeço muito, principalmente porque não é mais por mim, é pelos meus filhos e pelos filhos dos meus filhos, porque não é sobre armas mais, é sobre liberdade. Eu só para aproveitar, quero reforçar que o meu gabinete na verdade, a extensão dos CACs e dos que gostam e querem estar por essa luta de ter a oportunidade de ter a posse e porte. O gabinete lá no 18º andar do anexo 1 são para vocês. Todos fiquem à vontade. Se não tinha antes um representante, pode ter certeza que agora tem. Vocês têm um gabinete hoje no Senado, que é o meu gabinete no 18º andar. E o Marcos, eu já falei para ele que ele tem lá uma cadeira para estar acompanhando com a gente esse processo legislativo e ajudar o máximo possível. Mostra o cartaz de novo aí, Marco. Enquanto o nosso amigo César dá as considerações, a gente vai olhando aí as informações desse evento. Põe o cartaz dele na tela aí, senador. Então deixa eu botar. Deixa eu ver se eu consigo botar. Foi? Bom, então agradecer aí o senador pela oportunidade de fazer algumas considerações, né? Me colocar aí à disposição dentro da minha capacidade aí da parte do direito público para trabalhar, né? Auxiliar aí no senador dentro dos trabalhos que está desenvolvendo, né? Me coloco à disposição. Muita coisa aí, se a gente pegar pela formalidade, né, a gente consegue convencer. Às vezes o senador é desarmamentista, mas ele sabe que por portaria não dá, entendeu? E daí vai ter que apoiar porque sabe que a coisa depois pode desandar, né? Então, me coloco à disposição. Eu confirmo que também estarei aí em Brasília no dia 9/7, né? Já estou comprometido com isso. Convoco
os demais atiradores, os demais que prezam por liberdade, os demais que prezam por mais acesso à própria liberdade, à própria autodeterminação, a estar junto nessa manifestação, e peço para o pessoal também que tiver outras bandeiras, outras informações. Parece que vai ter outra manifestação do domingo, então você pode levar. E o pessoal que for, não leve nada que possa ser de qualquer forma associada com armamento, etc., porque a chance da manifestação ser distorcida é muito grande. A gente vai ficar muito, digamos assim, exposto, exatamente, certo? Então, não vamos dar bandeira, não tem necessidade, ninguém vai conseguir usar mesmo, não vai ter acesso. Se for o caso, levem o abacaxi, que o sindicalista fica bem bravo. É do abacaxi mesmo, a fruta. Gente, valeu. Vamos tentar ver se a gente faz uma dessa uma vez por mês, para a gente acompanhar como é que está o processo, como é que está, acabando a pandemia, no processo da relatoria. Eu acho que é legal, eu acho que os CACs estão precisando agora serem abraçados e serem representados. E aí eu estou me colocando à disposição para a gente fazer essa caminhada aí, pelo menos nos próximos 7 anos. Excelente. Gente, bom descanso para vocês. Muito obrigado pela aula que vocês deram aqui. Para mim, uma grande aula. E espero que para os que estão assistindo também. Um abraço para vocês, fico com Deus e sucesso. Boa noite. Valeu.